Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, Laboratório Sabin PhD. Landgraf Odontologia Premier. Faculdade Anhanguera, a gente acredita em você. Fone 3225-6789. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942. Bom dia! Que tal iniciarmos o domingo cheio de informações e dicas de saúde? O nosso programa Agenda Médica, a sua consulta semanal, começa agora. Nós teremos a Poliana Gomes Pimenta, ela é superintendente da Hemorrede do estado do Tocantins e ela vai contar um pouco pra gente da importância da doação de sangue. Rinoplastia ou cirurgia plástica no nariz é o sonho de muita gente, mas você sabe se realmente tem essa indicação? Será que esse tipo de cirurgia é somente voltado para a estética? A cirurgiã plástica a doutora Maitê Brandão também estará conosco nesse domingo. Disfunção erétil. Por existir muito preconceito, alguns homens deixam de se tratar, mas você sabia que existe tratamento? O urologista Dr. Pedro Henrique fala pra gente sobre isso. E no nosso quadro Saúde Bucal, o Dr. Marcos Landgraf conta sobre o Invisalign e da mini residência que ele oferecerá na Landgraf Odontologia Premier. Portanto, fique comigo e confira, a nossa consulta semanal começa agora. O sangue é indispensável para a manutenção da vida, mas chega esse período do ano, é férias, as doações de sangue diminuem e, consequentemente, o banco de sangue também aqui do nosso estado diminui. Mas quem vai falar um pouco com a gente sobre esse assunto é a Poliana Gomes Pimenta, ela é superintendente da Hemorrede do estado do Tocantins. Poliana, bom dia. Bom dia. Poliana, chega esse período, de fato, o banco de sangue do nosso estado diminui porque as doações também diminuem? Bom, isso é uma característica de todo o Brasil, né? Então, as buscas contínuas, né, por um doador apto à doação de sangue nesse período, elas continuam, até porque neste período nós temos uma queda por conta das festividades, do período de viagens, né, em que as pessoas se ausentam das suas cidades em busca de passeios com a família, ao mesmo tempo que as rotinas elas continuam, o paciente ele não entra de férias durante esse período, então as necessidades, as solicitações, elas continuam de forma contínua. E também nós temos relatos de uma possibilidade de aumento durante este período por conta das emergências, né, em decorrência das possibilidades de acidentes de trânsito durante esse período, bem como também de alguns incidentes por conta de envolvimentos com arma de fogo, armas brancas, queimaduras, né, durante esse período de férias podem ocorrer um aumento significativo das emergências. Perfeito. E Poliana, existe também alguns mitos que envolvem a doação de sangue e a gente percebe que algumas pessoas, por falta de informação, acabam não doando. Isso acontece também, né? Infelizmente é uma realidade. Nós temos um serviço de captação de doadores, onde nós temos uma equipe qualificada para trabalhar com palestra promocional, de incentivo, onde neste período, neste momento, nós temos a oportunidade de esclarecer ao candidato à doação de sangue quais são os critérios para a doação de sangue, a tirar todas as dúvidas do potencial doador durante aquele período, para que ele se torne cada vez mais consciente e apto a este ato de solidariedade. Alguns mitos também acontecem e um deles, na verdade a gente separou alguns aqui para tirar essa dúvida com você. Vou começar em relação ao idoso, falando do idoso. De fato, o idoso ele não pode doar sangue? A doação de sangue ela é permitida, de acordo com a legislação brasileira, até os 69 anos de idade, desde que ele tenha feito a primeira doação anterior aos 60 anos. Perfeito. Mas existe uma idade inicial, a partir daquela idade X, aí pode começar então a doar sangue? Sim, a idade mínima para doação de sangue é aos 16 anos, desde que ele tenha
autorização do seu responsável legal, né? Até porque ainda há uma insegurança durante esse período, então a legislação ela permite que a doação, a idade mínima seja a partir dos 16 anos, desde que ele tenha a autorização do seu responsável legal. E o peso, Poliana, o peso ele influencia para o candidato ser ou não um doador de sangue? Sim, influencia sim. O peso mínimo para doação, né, é superior a 50 quilos, até porque nós vamos retirar um volume significativo durante aquele dia da doação, então o peso também é um fator que interfere na aptidão. As pessoas que têm piercings, tatuagens, elas são excluídas desse grupo de doadores ou não tem nada a ver? Momentaneamente, né? Então nós temos uma inaptidão temporária, que é em decorrência de tatuagens, de piercing. Então, para este candidato que fez a tatuagem recente, ele fica inapto por 12 meses. Da mesma forma, o piercing também. E algum tratamento medicamentoso, algum medicamento específico também pode excluir alguém de ser um doador de sangue? Sim, também. Nós temos um leque de substância, né, fármacos ou ativos, que eles podem trazer a inaptidão temporária ou também a inaptidão definitiva. Para isso, nós temos um serviço de triagem clínica, onde nós temos um profissional qualificado, apto para fazer essa triagem, onde naquele momento sigiloso ele vai esclarecer todas as dúvidas, vai fazer uma anamnese com o candidato à doação de sangue, onde isso vai ter que ser relatado para o triagista. Ele poderá ser inapto temporariamente ou inapto definitivamente, dependendo de como transcorrer essa triagem clínica. Perfeito. E de quanto em quanto tempo, Poliana, pode estar doando sangue? Nós temos 2 períodos, para homens e para mulheres. Mulheres, elas podem fazer 3 doações durante o período de 12 meses, ou seja, a cada 4 meses ela pode realizar a doação de sangue, e o homem ele pode fazer até 4 doações no período de 12 meses, ou seja, a cada 3 meses ele pode realizar a doação de sangue. Perfeito. Poliana, eu queria então que você deixasse, né, um recado para os nossos telespectadores em relação à doação de sangue, a importância e o quanto uma única bolsa de sangue pode ajudar várias pessoas, né? Bom, eu deixo uma mensagem solicitando a essas pessoas que têm uma vida saudável, né? Porque nós também temos critérios para a doação de sangue, até porque nós primamos pela segurança transfusional também e a segurança do candidato à doação de sangue, para que essas pessoas recorram ao serviço de hemoterapia mais próximo do seu estado e façam esse ato de amor e de voluntariedade, um ato altruísta e que salva vidas. Nós temos pessoas que dependem diariamente, pessoas, não só situações de emergências, né? Mas nós temos situações de pacientes que necessitam dessa solidariedade para poder sobreviver. Perfeito. E aqui no nosso estado, em específico na nossa capital, onde a gente consegue fazer a doação, onde se deslocar? Nós temos 2 unidades, uma na região norte, na 301 Norte, e temos também uma unidade dentro do Hospital Geral de Palmas. E temos também a unidade móvel que percorre os bairros, né, para tornar o hemocentro mais próximo do doador. Coisa boa. Poliana, muito obrigada por estar conosco. Muito importante ter você aqui, né? Chega esse período de férias, como eu falei, existe uma carência muito grande de doadores, mas como você falou, as doenças, as emergências, as urgências não tiram férias, Não tiram, né? férias, exatamente. Então, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço e convido a todos a comparecerem ao serviço do Hemocentro. Nós estamos precisando. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu estou de volta. A minha dica de saúde de hoje é, para aquelas pessoas que têm um hábito de vida saudáveis, procure o serviço do Hemocentro mais próximo de você, doe sangue e salve vidas. Dê um up na sua carreira com a JCS, que traz a Palmas pós-graduação em Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação é JCS. Matricule-se já 63 3215 9023 ou 98425 9023.
A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Faculdade Anhanguera, a gente acredita em você. Fone 3225-6789. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf Odontologia Premier. Estamos de volta e assim como outros procedimentos cirúrgicos, a rinoplastia ou a cirurgia plástica no nariz carrega consigo muitas dúvidas, além de ser a cirurgia plástica dos sonhos de muita gente. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é a cirurgiã plástica, doutora Maitê Brandão. Doutora Maitê, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia você, telespectador que está em casa, nessa manhã de domingo, perdendo aqui ou investindo aqui o seu tempo para aprender um pouquinho de beleza e um pouquinho de saúde com a gente. Com certeza. E doutora Maitê, vamos começar, conta pra gente o que é a rinoplastia. A rinoplastia é a cirurgia mais embelezadora da face. É a cirurgia que nós temos como opção levar beleza e traduzir a beleza que a gente tem. De forma que a posição estratégica do nariz, central na face, a gente consegue, quando o paciente tem queixa e ele tem indicação, a revelar aqueles pontos apagados, e a gente descobre que tem muita gente bonita, e também consertar e fornecer função àquele nariz. Porque, na verdade, Mayara, eu vou te contar, nem tudo é só estética, tá, gente? Na verdade, a estética vem pra gente curtir essa coisa da cirurgia, né? A questão da beleza e tudo mais. Mas o ponto principal que qualquer cirurgião plástico, quando é habilitado e se lança para fazer essa cirurgia, ele tem que dominar a função. Nós tratamos septos, nós abordamos corneto, e ele tem que ter habilidade para isso. E nós temos que ter, porque na verdade, hoje, de forma consagrada, a cirurgia que a gente mais usa, a gente tem que desmontar milimetricamente e montar. Quando você monta, você tem que dominar a cirurgia, que vale a pena. Então, doutora Maitê, a rinoplastia ela não é exclusiva só para o lado estético, ela também é funcional, né? Por outro lado, também tem na verdade, a cirurgia da rinoplastia, ela surgiu, né, na verdade, lá na Itália, né, com tagliacose, numa resposta do trauma nasal. Primeiro a gente tinha um problema do trauma, a pessoa caiu, machucou, e aí tinha que fazer um nariz. E daí que surgiu o nariz, Mayara. As pessoas ficavam sem narizinho aqui, então a gente começou a inventar. A gente pegava tecido aqui do braço, pessoal criativo, né? E a gente faz isso até hoje. E fazia nariz. A gente pega tecido aqui da testa e faz nariz. Isso é a cirurgia de nariz, ela começou aí, são os princípios.
Doutora Maitê, eu vou aproveitar que nos bastidores a gente estava conversando, doutora Maitê me passou a informação que eu não sabia, que é usar a costela, doutora Maitê, na rinoplastia. Conta pra gente, que eu tenho certeza que muita gente que está em casa também não sabia disso. Na verdade, isso é sensacional. Quando você precisa montar, né? Então, assim, inicialmente a gente usa um termo que é o tripé, né? A gente tem, assim, a parte óssea, a parte da cartilagem e a gente tem pele. Quando a gente tira, tudo muito justa, tá? Justa a nossa distância, é tudo muito milimétrico. E essa cirurgia, ela exige que você, à medida que mexa, remexa, tipo, reconstruir. Sim. Então, o princípio é conservador e estruturar. A cirurgia é estruturada. Para estruturar, você precisa da cartilagem. E aí, o primeiro local que a gente usa, né, a minha formação, posso te dizer, é tirar a cartilagem local, aqui do septo mesmo. Mas, às vezes, Mayara, a coisa não fica tão fácil. Às vezes o paciente não tem cartilagem aqui. Às vezes é uma rinoplastia que já foi mexida. E, enfim, aí a gente tem a opção de tirar a costela. E o cirurgião habilitado consegue fazer uma cicatriz pequena, diminuta, 2 centímetros ali do sutiã, né? E a gente tira lá um pouquinho de tecido e capricha ainda mais. Perfeito. E, doutora Maitê, existe o nariz ideal? Existe. O nariz ideal para a pessoa que quer ter o nariz ideal. A pessoa ideal para o nariz ideal, não o nariz ideal para a pessoa ideal, entendeu? Tipo, a cirurgia de nariz, ela é toda orientada por medidas. E essas medidas garantem a você a tua beleza. Vale a pena conferir isso. Verdade. E, doutora Maitê, quem tem indicação da rinoplastia? O que fazer, como se preparar, o que é preciso? Classicamente, indicação de rinoplastia, basta dizer que o paciente tem vontade de operar. Mas não é bem por aí. Em geral, no nosso dia a dia, a gente recebe o paciente para fazer essa cirurgia com inúmeras queixas, né? E queixas funcionais, o paciente não respira bem. Olha que interessante, Mayara, cirurgia de nariz é incrível mesmo. O paciente que não respira bem, geralmente ele não tem um nariz bonito. O nariz bonito é o nariz que respira bem. Então, se você operou e continua não respirando bem, acho que o seu nariz não deve estar tão bonito. Algo tem de errado. Por aí é bem incrível. Então, dentro dessas queixas, a gente tem que orientar o paciente. A indicação é, tem vontade de operar? Vamos operar. Mas não é bem por aí, porque a coisa está muito banalizada. Então, o cirurgião habilitado, ele agenda uma consulta e é legal que a gente tem os programas de imagem. Então, a gente consegue fornecer planejamento, a gente não garante resultado. E a estimativa está bem próxima do que a gente reproduz com costela, com as técnicas atuais. Mas é consulta, é avaliação, é um nariz ideal para uma pessoa ideal, não. É uma pessoa ideal para o seu nariz. Perfeito. Tá? É individualizado, não tem jeito. Isso que é beleza. Isso é verdade. E, doutora Maitê, existe uma idade inicial para quem tem indicação à rinoplastia poder fazer esse procedimento? Sim, em geral a gente começa a operar a partir dos 15, 16 anos, tá? E a idade máxima? A idade máxima a gente não tem assim um limite. Mas geralmente a pessoa que opera nariz é que ela já se queixa desde novinha, né? Verdade. E o pós-cirúrgico, como que acontece? É tranquilo? A recuperação? Sim, um paciente educado e um paciente orientado tem um pós-operatório tranquilo. Ele não pode se surpreender depois da cirurgia, ai doutora, mas eu não vou poder dirigir agora. Não, ele tem que saber antes de operar. Então a gente combina, a gente acerta a agenda. De certa forma eu digo que não é uma cirurgia que você precisa se afastar tanto das suas atividades laborativas, mas exige também que você se afaste. E por aí. Doutora Maitê, e a rinomodelação? Ela é diferente da rinoplastia? Sim. Sim, e ela é mais uma opção que a gente pode dar para o paciente. Acredita? Eu que classicamente me habituei a fazer minha formação como cirurgião de nariz, né? Para quem acompanha meu trabalho sabe que eu estou o tempo todo buscando isso. Vale a pena, né, gente? Eu vi isso acontecer e no começo eu achei que não tinha um benefício tão interessante. E acredita, tem sim. Quando que a gente pode fazer rinomodelação e o que é a rinomodelação? Que é a dúvida mais frequente. Vamos orientar. A rinomodelação, você consegue pequenos e diminutos também achados que a pessoa tem, por exemplo, no dorso, na ponta. Ai, doutora, mas incomoda só um negócio aqui, eu não queria operar.
De repente, é o caso da gente lançar a mão da rinomodelação. Rinomodelação é um termo que não existe. A gente se apropriou da língua lá de fora. A gente não tem esse termo no Brasil. Mas a gente usa muito e a gente se refere ao quê? A preencher com ácido hialurônico. Em geral, a gente usa o ácido. Pode ser a gordura, pode ser outras coisas. Né? Pela Anvisa, a gente está usando mais a gordura e o ácido hialurônico. De todo modo, eu acho importante salientar que você consegue amenizar coisas muito pequenas. E cuidado, que nariz que já foi operado não é nariz para rinomodelação, né? Para qualquer mão fazer isso. Porque, na verdade, a gente sabe que o nariz, quando ele é operado, aquele cirurgião montou ele direitinho. O ideal é que você faça a rinomodelação com ele. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, sabe? E a gente tem que também dar essa proposta para o paciente. Porque às vezes não é o caso de operar de novo, mas é uma coisinha. E onde que está essa coisinha, doutora Maitê? Porque a minha amiga também queria e a outra... Verdade. Bom, essa coisinha é muito particular. A gente consegue, por exemplo, corrigir uma imperfeição discreta. Se eu tiver aqui no dorso, eu quero marcar, a gente chama de dorso, esse reto aqui, e tem uns truques de maquiagem aqui, escurece aqui fica mais claro. A gente consegue fazer isso com preenchimento, né? O homem não vai ficar fazendo ali os tons da maquiagem. E os homens estão passando a gente até nisso, eles estão vaidosíssimos. Incrível. Então, nesse caso, acho que vale a pena a gente considerar e avaliar, né? Uma coisa pontual nesse extremo aqui. Então, eu quero aumentar, mexer na ponta. Qual o problema da ponta? Aqui ela fica mais solta, então essa região que tem columela aqui fica mais difícil de você garantir que um produto que você está colocando ali, ele vai ficar ali. Só tem um cuidado importantíssimo. Se você não sabe fazer, não oferece, porque de todo o procedimento dessa coisa da cosmiatria, é o mais perigoso, tá? É o que eu mais recebo de colega necrosou. Então, assim, não basta só o material ser bom, a área anatômica tem que ser dominada pelo injetor, tá? Um outro colega que não é cirurgião, mas injeta, tem habilidade pelo Conselho Federal de Medicina para isso. Dominando a anatomia, tudo bem, mas tudo começa com a anatomia. Se não domina a anatomia, fica difícil mexer, porque é complicado. E, doutora Maitê, é muito mais comum do que se imagina, é porque as pessoas divulgam muito os resultados positivos, mas se forem buscar alguns profissionais que realmente não são habilitados, não têm esse contato diário para ficar aprimorando ali, existem muitos erros, existem muitos problemas que realmente, na hora de escolher o profissional, é importante observar tudo, né, doutora Maitê? Não pode descartar nada. E mais que isso, às vezes o profissional é habilitado, sabe fazer o negócio e também tem problema. Sabe por quê? A área é complicada. Então, a rinomodelação é legal, tá na moda, mas não é a minha primeira opção. Geralmente. Entende que é uma coisa pontual. Geralmente o paciente tem várias queixas. É função, é a ponta, é o perfil, é o queixo. Então, geralmente não é a minha primeira opção, né? E claro que, como cirurgião de nariz, geralmente eu vou indicar a rinoplastia. Permanente vale a pena, né? Com certeza. Minha querida, quero muito agradecê-la por estar conosco, abordar esse assunto de forma leve, alto astral. Com certeza faz toda a diferença. Muito obrigada. Obrigada a você. Fiquei muito honrada pelo convite. É um desafio estar aqui e é um presente, porque é um estado novo, é uma cidade, um povo novo, e aproveito também para agradecer a todos que estão me recebendo tão bem aqui. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu estou de volta. E a minha dica de saúde está para você, mãe, que também se preocupa com seu filho. Aquele filho que tem apresentado diminuição na qualidade do sono, que ronca quando dorme, tá sempre com a boquinha aberta quando dorme, ou já adolescente na escola, o diretor reclama que ele tem um rendimento escolar menor, e você sabe que seu filho é inteligente. O que tem de errado? Dorme em casa ou dorme mal em casa, mas vai para a escola e fica dormindo, os colegas riem. Na verdade, mãe, eu tenho uma dica para você, dica de saúde mesmo. Seu filho precisa ser avaliado por um profissional. Às vezes é o caso de uma correção funcional desse nariz. A gente corrigindo isso, a gente melhora estudo, qualidade de vida, sono, da vida e da beleza pro seu filho. Conta comigo. Landgraf, Odontologia Premier. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica.
Faculdade Anhanguera. A gente acredita em você. Fone 3225-6789. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Estamos de volta e nós iremos agora falar sobre disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência sexual. Mais comum do que se imagina, mas que por muito preconceito que tem em relação a isso, muitos homens deixam de procurar tratamento. E quem irá falar conosco sobre esse assunto é o Dr. Pedro Henrique, urologista. Dr. Pedro, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia, telespectadores. Obrigado pelo convite. E a gente que fica feliz em tê-lo aqui, porque, Dr. Pedro, existe muito preconceito, mas conta primeiro pra gente o que é a disfunção erétil. Então, a disfunção erétil, né, um problema bastante comum na nossa sociedade, né, entre os homens brasileiros e mundialmente também, né, a gente considera, né, a nossa classificação, a nossa definição, né, para começar a falar sobre disfunção erétil. Disfunção erétil é a impossibilidade de manter uma ereção que seja capaz de promover uma relação sexual satisfatória para o homem e também para sua parceira. E existe algo específico, Dr. Pedro, que pode causar isso? Sim, toda vez que a gente aborda um homem que chega no nosso consultório, que queixa pra gente de disfunção erétil, a gente costuma dividir entre dois grupos principais, né? Existe um grupo de homens que, por algum motivo de doença, tem algum mecanismo, né, que causa a ereção interrompida. Então, é um homem que tem pressão arterial, que não é controlada, um homem que é tabagista, né, em grande carga, um homem diabético ou obeso, né, com colesterol aumentado, ou é alguém que já fez uma cirurgia de próstata, que por algum motivo interrompeu o mecanismo, né, que acontece que promove a ereção. Então, é um grupo de homens que por algum motivo tem alguma doença e que vai causar essa disfunção erétil. Por outro lado, nós temos um segundo grupo de homens que não tem nenhum tipo de doença observável, diagnosticada, mas que mesmo assim apresentam uma dificuldade em manter a ereção. E nesse caso, a gente atribui essa disfunção erétil a uma provável causa psicológica. Olha só, e a gente não tem noção que seja dessa forma, né, doutor Pedro? Eu acredito que muita gente que está em casa nos assistindo também não tem acesso a essa informação, que outros fatores, como problemas psicológicos que você acabou de citar, pode ser algo que leve à disfunção erétil. Sem dúvida. Muitas vezes é um ciclo vicioso que acontece, né? O homem, a maioria das vezes, né, a causa psicológica é observada em homens mais jovens, né, que por motivos de não ter ainda a idade para desenvolver determinadas doenças, ele, por pressão do mercado de trabalho, né, questões estudantis, né, aquela pressão na cabeça, ele vai adentrar o ato sexual e aí se cobra demais, acaba falhando, e pelo fato justamente de já ter falhado uma vez, ele numa outra oportunidade já vai pensando naquilo e falei daquela vez, né, e aí aquilo acaba que forma um ciclo vicioso. E doutor Pedro, existe alguns sintomas específicos? O homem consegue enxergar que aquela situação pode ser uma disfunção erétil? A maioria das vezes, a disfunção erétil a gente considera uma série de fatores que possam causar isso. Tem vários graus, né? Desde homens que não têm nenhum grau de ereção, né, e não conseguem de fato ter a relação de maneira alguma, até alguns homens numa fase mais inicial, na qual ele pode iniciar o ato sexual, mas ele não consegue finalizar. Então existem vários graus. Normalmente, em pacientes mais jovens, a disfunção erétil costuma ser mais leve, né, ou moderada, e à medida que a idade é avançando, em decorrência das doenças, né, que promovem esse quadro, a disfunção erétil tende a ser mais grave e vai requerer um tratamento especializado. E tem como prevenir, doutor Pedro? Sim, todas as vezes que a gente fala em prevenção e até mesmo para iniciar o tratamento da disfunção erétil, a gente tem que falar sobre mudanças de hábitos de vida, né?
A cada 10 pacientes que procuram a gente com questão de disfunção erétil, 9 são sedentários. Então, mudanças no hábito de vida. Praticar exercício, controlar a pressão arterial, controlar o diabetes, né? Mudar a alimentação, em relação a gorduras, né? Diminuir o tabagismo. Então, tratamento de disfunção erétil, primeira etapa, controle de hábitos de vida. E doutor Pedro, como eu falei lá no comecinho, por existir um preconceito em relação à disfunção erétil, alguns homens se automedicam. Vai na farmácia, compra aquele remédio que às vezes consultou na internet, consultou não, né? Do doutor Google entrou em ação ou pegou do amigo. Tem perigo nisso, doutor Pedro? Isso é uma pergunta bastante interessante que você fez agora. Isso a gente chama de uso recreacional das medicações. A medicação em si, ela pode causar efeitos em relação à pressão arterial, pode baixar a pressão, ela pode causar efeitos adversos no homem, palpitação, taquicardia, rubor facial. Então, não deve ser encorajado, tá? Cada homem vai precisar de uma dose diferente dessa medicação, ele tem que ser bem avaliado. Existem casos que vai precisar de uma droga que tenha um tempo de atuação maior, outros menor. E além disso, o uso recreacional da medicação, ela pode causar uma coisa que a gente chama de dependência psíquica. O homem não é dependente daquela medicação, mas aí no dia que ele tiver uma relação que ele não utilizar, ele pode falhar, justamente porque não está utilizando. Então, totalmente contraindicado o uso recreacional. Importante falar isso. E doutor Pedro, dentro de uma resposta sua também, você colocou que um dos fatores que podem levar à disfunção erétil é a cirurgia de próstata. Quem já fez vasectomia, doutor Pedro, também pode se enquadrar nesse grupo aí, de ser mais propício a ter a disfunção erétil? Isso é uma questão que muitas vezes os homens se sentem desencorajados a realizar uma cirurgia de vasectomia porque acham que pode ter alguma interferência na questão de função erétil, e isso é um mito. Isso é uma coisa que definitivamente não procede. A cirurgia de vasectomia, que é uma cirurgia que a gente realiza para poder o homem não ter mais filhos, né? É uma cirurgia na qual a gente vai identificar os ductos deferentes, que é a região por onde passam os espermatozoides, e a gente identifica aquela região, liga dos dois lados e não tem nenhum tipo de interferência com relação à ereção, ao prazer sexual, não tem nenhuma interferência, então é completamente seguro. Perfeito. Doutor Pedro, eu quero então que você fale para os nossos telespectadores a importância de buscar um tratamento, se existe cura, como que funciona o tratamento em relação à disfunção erétil. Desde o surgimento do Viagra, né, a nossa forma de abordar a disfunção erétil mudou muito. Antes dessa medicação, muitas pessoas tinham problemas com ereção, mas não existia nenhum tipo de solução, eles não procuravam, e aí muitos relacionamentos deixavam de acontecer, né? Existia aquele estigma, né? A impotência sexual, como você falou. Sim. Inicialmente, a gente não usa mais esse termo porque é um termo muito estigmatizante. Então, ficava por aquilo mesmo. O homem tinha disfunção erétil e não tinha nenhum tipo de solução. Depois que começou a surgir, né, o Viagra, mudou muito, porque a gente tem tratamento, a gente conversa melhor. Muitas vezes o homem já procura a gente em decorrência desse tipo de problema, já com muitas informações a respeito. Então, hoje em dia a gente tem muitos tipos de tratamentos, tá? A gente tem medicações, a gente tem injeções que podem ser utilizadas no caso de falha do medicamento. Existem cirurgias que podem ser realizadas também em caso de disfunção erétil. Então, são uma série de tratamentos que a gente tem que não justifica mais hoje em dia um homem ter um quadro desses, né, de ereção prejudicada e não procurar mais o tratamento. Perfeito. Doutor Pedro, muitíssimo obrigada por estar conosco. Espero que seja a primeira de muitas. Já quero você na rádio também levando esse assunto para os nossos ouvintes que nos acompanham. Muito obrigada. Obrigado, Mayara. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu estou de volta. A disfunção erétil é um tema que afeta principalmente os homens, mas também é importante a presença da parceira, né, do casal, né? E falando da mulher, é importante dizer também que o urologista é o médico que cuida do homem e também das mulheres, tá? Então você, mulher, compareça junto à consulta, incentive o homem a se cuidar e também se cuide. O urologista trata homens e mulheres de forma igual. O
O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Faculdade Anhanguera, a gente acredita em você. Fone 3225-6789. Landgraf, Odontologia Premier. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Dê um up na sua carreira com a JCS, que traz a Palmas pós-graduação em Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação é JCS. Matricule-se já 63-3215-9023 ou 98425-9023. Estamos de volta e agora com o nosso quadro Saúde Bucal. Eu pergunto você aí de casa, você já ouviu falar no Invisalign, mais conhecido como o aparelho ortodôntico das celebridades? Quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto é o Dr. Marcos Landgraf. Ele é responsável pela Clínica de Odontologia Landgraf Premier. Dr. Marcos, bom dia, saudade de tê-lo aqui conosco. Bom dia, Mayara, também estava morrendo de vontade de vir aqui. Fazia tempo que a gente nos falava. Verdade. E Dr. Marcos, o Invisalign está super em alta, principalmente quem trabalha com o lado estético, o lado visual, com a imagem, precisa ali fazer aquele consertar os dentes, mas não pode usar aquele aparelho tradicional que a gente conhece. E aí o Invisalign entra em cena, é isso, doutor Marcos? Olha, Mayara, eu diria que para você que começou dessa maneira, né? As pessoas que se ocupavam, por exemplo, tinham trabalhos dentro da televisão, do meio artístico, ou mesmo num cargo em que precisava fazer muitas reuniões e tudo mais, ou precisasse muito da sua imagem no sorriso, o Invisalign vinha calhar muito bem nesses casos. Mas hoje o Invisalign, que o Invisalign na verdade é um nome de um produto, né? Alinhador ortodôntico. O Invisalign ele está atendendo toda a população, né? Popularizou o Invisalign, os preços caíram, se tornou mais acessível. Então antes aquele alinhador, aquele aparelho ortodôntico quase que invisível, que a gente via só na televisão, artistas utilizando, né? A gente vê hoje grande parcela da população utilizando. E a procura no consultório, na clínica é muito grande. Eu digo para você hoje, de cada 10 pacientes que me procuram para fazer um tratamento ortodôntico, 8 preferem o Invisalign. Optam por ele. E a eficácia do Invisalign, Dr. Marcos, ela é maior do que o aparelho ortodôntico tradicional que nós conhecemos? Olha, a gente tem que pensar em algumas coisas, Mayara. O Invisalign, ele promete ser até 50% mais rápido do que o aparelho convencional. Por quê?
Imagina que dentro da odontologia digital você faz toda a movimentação ortodôntica, aquilo que você almeja corrigir nos dentes, no sorriso do paciente, antes de acontecer o tratamento. O paciente visualiza aquilo de forma antecipada. Então, nessa simulação que a gente chama de setup ortodôntico, de movimentação prévia, a gente consegue prever todas as ações e as reações indesejadas. Vamos pensar na terceira lei de Newton, né? Toda ação gera uma reação. Às vezes eu quero empurrar um dente para frente, mas se eu apoiar num dente aqui atrás, com uma mola, por exemplo, ele leva esse para frente, mas leva esse para trás. Essa é a reação que eu não queria. Com o Invisalign, isso é mais controlado. Essa reação não acontece tanto. Por isso ele se torna um pouco mais rápido do que o aparelho convencional. Mas a gente tem que pensar também que o Invisalign não consegue fazer todas as movimentações que o aparelho convencional faz. Por exemplo, intrusões de dente. Quando o dente ele saiu um pouquinho fora do osso, a gente tem que devolver ele para dentro do osso. Né? Às vezes um paciente perdeu um dente embaixo, ele perdeu o antagonista do superior, o superior começa a descer. E para colocar o implante, a gente não tem mais altura suficiente, a gente precisa colocar o aparelho para voltar o dente naquela posição. O Invisalign não faz isso muito bem, mas hoje a gente está usando ele de forma híbrida. O que é isso? O Invisalign junto à ortodontia convencional. Então a gente lança a mão de alguns artefatos, algumas mecânicas ortodônticas convencionais junto ao Invisalign. Ou seja, monta às vezes parcialmente um aparelho convencional e no restante dos dentes do Invisalign. E manutenção, Dr. Marcos, com o Invisalign existe isso também? Ela é mais flexível, né? Porque quando nós recebemos o Invisalign, nós temos toda a programação do que vai acontecer no tratamento desse paciente. Nós sabemos as visitas que o paciente vai precisar estar presencial, né? E são visitas geralmente muito rápidas, às vezes visitas de 15 minutos a gente consegue resolver, um tempo de cadeira muito menor do que no aparelho convencional, né? Então, vamos supor, Mayara, você vai viajar, vai fazer uma viagem e você não pode estar esse mês na clínica fazendo a sua manutenção do alinhador ortodôntico do Invisalign. O que eu faço? Eu te dou jogos de alinhadores para que você leve com você na sua viagem, deixando então super flexível que você vai conseguir substituir esses alinhadores durante a sua viagem sem perder o seu tempo, né? É lógico que algumas visitas programadas são essenciais. Essas visitas a gente não pode falhar. Então, Dr. Marcos, conforme vai fazendo essas mudanças nos dentes, esse alinhador então ele muda o formato para encaixar no dente, funciona assim? Sim, exato. O que nós fazemos? Nós fazemos toda a documentação ortodôntica necessária, radiografias, fotografias e um escaneamento intraoral. Ao invés de moldar o paciente por aquela massinha na boca, nós escaneamos os dentes do paciente. E é feito então um modelo virtual. E nesse modelo virtual a gente vai fazendo a movimentação como eu expliquei para você. Cada pouquinho que o dente movimenta é confeccionado um alinhador. Então o dente movimentou um pouquinho com o primeiro alinhador, substitui para o segundo alinhador. Normalmente, essa substituição se dá no prazo de 12 a 15 dias. Perfeito. Dr. Marcos, falamos um pouquinho do Invisalign, que está super em alta, como você também falou, né? É a pedida de vários pacientes dentro do consultório no seu dia a dia, mas conta pra gente que tem também novidade. Dr. Marcos nunca vem aqui sem novidade. Conta pra gente da mini residência que você vai agora oferecer dentro da clínica. Mayara, a gente está com um programa de uma mini residência, abrindo as portas da clínica para 2 profissionais, são 2 vagas, né? Então já convido quem tiver interesse, entre em contato com a gente, pode estar ligando na clínica, no telefone fixo ou então no celular. Posso passar o telefone? Claro, por favor. Então, é o 3225-8800 ou 9201-2301. Pode falar ali com a minha secretária, ela está ciente desse programa de residência e essa pessoa entra em contato e a gente explica tudo o que vai acontecer dentro dessa residência. Aliás, também é uma residência flexível, ela vai poder escolher o que ela quer participar e ver o que acontece na clínica, na rotina da clínica. Coisa boa. Por exemplo, ela quer entender sobre odontologia digital na ortodontia, ela vai acompanhar isso. Que é a odontologia digital na parte de reabilitação protética, lentes de contato ou implantes, enfim, ela escolhe o que ela vai assistir e o tempo que ela quer participar dessa mini residência. E de quanto em quanto tempo, eu já vou ajudar vocês aí de casa, vai ser renovado essas vagas, Dr. Marcos? Tem aí já em mente como que vai funcionar? Olha, depende muito, eu vou deixar muito aberto no sentido seguinte, Mayara, a pessoa pode ir ali e falar assim, não, eu quero te acompanhar apenas uma semana.
eu quero te acompanhar um mês, quero te acompanhar, enfim, não tem um tempo específico, né? A pessoa pode, o dentista, o colega pode estar me acompanhando fazendo um caso, 2 casos, enfim, o quanto ele desejar. Enquanto ele se interessar. Coisa boa. Doutor Marcos, quero muito agradecer, eu sempre fico muito feliz quando vem, porque é justamente por isso, né? Vem com muita informação, vem com novidade, então muito obrigado por estar no nosso programa Agenda Médica. Eu que agradeço, Mayara, novamente, o convite de estar aqui com vocês. Um bom dia a todos e muito obrigado. Obrigada. E o nosso programa Agenda Médica vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, sempre te levando muita informação e qualidade de vida. E se você perdeu algum dos nossos programas, é só entrar no nosso canal no YouTube, que lá você encontra tudo, ou então nas nossas redes sociais. Eu te encontro então no próximo domingo. Até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Tocantins. Laboratório Sabin PhD. Tecnologia e modernidade perto de você. Landgraf, Odontologia Premier. Faculdade Anhanguera, a gente acredita em você. Fone 3225-6789. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942.